Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de café com Deus. E hoje Deus tem uma palavra poderosa para a nossa vida. O tema é o seguinte, olha: quando a fé está cansada, mas ainda viva. Exatamente, quando a fé está cansada, mas ainda viva. A grande verdade é que muitas vezes a nossa fé não morreu, mas a gente se sente cansado. Muitas vezes você continua até orando, mas com menos palavras. Continua indo, não é verdade? Mas sem entusiasmo. Continua crendo, sim, pastor, eu continuo crendo, porém machucado por dentro. Talvez hoje você não precise de uma cobrança espiritual. Ah, pastor, é isso mesmo, né? Talvez você precise, sabe, entender que fé cansada ainda é fé. Fé cansada ainda é fé. E Deus não despreza corações cansados. Se você está vivendo exatamente isso que eu estou falando hoje para você, fica comigo até o final, porque eu tenho chaves de sabedoria de Deus hoje para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário, todos os dias, um café com Deus. Eu peço para você, deixa aqui nos comentários o seu bom dia, Espírito Santo, e também o nome da cidade aonde você está hoje, em nome de Jesus, tá bom? Quero começar lendo, como sempre, um texto da palavra. Está no livro de Isaías 42, versículo 3, que diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. A grande realidade é que muitas vezes a gente se sente assim. Não é que a gente não tem fé, mas que a gente realmente está vivendo uma fé cansada, mas ainda viva. E a grande verdade é que essa fé, ela precisa ser alimentada, fortificada, restabelecida, para que você possa continuar essa jornada da vida, essa jornada da fé. E hoje eu tenho algumas verdades que você precisa saber para você continuar essa jornada com Deus. A primeira chave que eu quero deixar hoje aqui para você, e isso vai fazer muita diferença, sabe? É que a fé ela pode estar cansada, mas fé cansada não é fé fraca. Isso aqui é muito importante. Fé cansada não é fé fraca. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 13, que Gideão, olha só, gente, o texto é claro, diz os textos sagrados: se o Senhor é conosco. Isso ele falando. Por que tudo isso nos sobreveio? Olha só, ele fez uma pergunta. Se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo tudo isso com a gente? Será que às vezes a gente não pensa da mesma forma? Se o Senhor é comigo, por que me acontece tanta coisa? Por que me vêm tantas coisas ao meu encontro? Sabe, Gideão, mesmo com essa pergunta, Gideão ainda cria, sim, ele acreditava em Deus. Estava decepcionado, é verdade. Estava confuso emocionalmente e muito desgastado. Isso é uma grande verdade. Porém, a sua fé não havia morrido. Estava ferida pela circunstância. Às vezes, assim mesmo é com a gente. A gente fica confuso emocionalmente, a gente se sente desgastado emocionalmente, a gente fica decepcionado muitas vezes, porque a nossa fé, ela sofre esses danos que a circunstância causa na nossa vida, sabe? E quando eu olho para essa passagem, sabe o que eu vejo? É que Deus não repreende a Gideão, mas Deus chama Gideão pelo seu nome. Deus restaura
a identidade de Gideão. Sabe por que Deus chamou ele pelo seu nome? Para mostrar para Gideão que ele não era mais um na multidão. Ele era filho amado. Sabe? Talvez assim que você se sinta às vezes, né? Talvez você esteja assim hoje. Eu estou tão ferido pelas circunstâncias da vida, eu estou tão confuso. Mas será que Deus olha para mim? É tanta gente, né? Deus te chama pelo nome. Sabe qual é a lição que eu quero deixar? A lição é: questionar não é abandonar a fé. Vou repetir: questionar não é abandonar a fé, mas é tentar mantê-la viva mesmo em meio à dor. Uma coisa é você murmurar, outra coisa é você trazer questão, mas sem um abandono da fé. É refletir, mas sem um abandono na fé. É realmente manter viva a sua fé, mesmo em meio à dor da vida. Eu quero deixar aqui 3 conselhos para você nessa primeira chave, que isso aqui é muito importante. Se você está passando por isso, o que você tem que fazer? Primeira coisa, sabe? Permita-se reconhecer o cansaço, mas sem culpa espiritual. Realmente eu estou vivendo isso na minha vida. Isso aqui é um passo importante. Fazer de conta que nada está acontecendo, isso não vai te ajudar. Segundo conselho: fale com Deus, mas fale com muita honestidade. Sabe, não precisa entrar na presença de Deus com frases prontas. Você não impressiona Deus. Ninguém impressiona Deus. Deus só quer realmente a honestidade do nosso coração. Foi isso que Gideão fez. Ele abriu o coração de verdade. Terceiro conselho que eu quero deixar, sabe? Lembre-se, mas lembre-se mesmo, que Deus vê quem você é. Quem você é. E não apenas como você se sente agora. Isso muda tudo, não é verdade? Deus vê quem você é. Deus te conhece. Deus conhecia Gideão. Deus não levou em conta um momento de Gideão, mas Deus restaurou naquele momento a vida de Gideão. Portanto, essa primeira chave é essencial para você continuar essa jornada da fé. Fé cansada não é fé fraca. A segunda chave que eu quero deixar aqui, a segunda verdade, é que o cansaço emocional distorce a visão espiritual. O cansaço emocional distorce a visão espiritual. A Bíblia nos mostra isso no livro de Jó, capítulo 10, versículo 1. Olha a expressão de Jó, gente. O texto diz assim, ó: a minha alma está cansada da minha vida. Nossa, a minha alma está cansada. Está cansada da minha vida. Sabe, Jó não perdeu a fé, mas ele perdeu o seu chão emocional. Essa é a grande verdade. O sofrimento prolongado fez a sua percepção oscilar. E a psicologia confirma que uma dor contínua afeta pensamentos, esperança e até a interpretação da realidade. Às vezes é assim que a gente realmente se sente, não é verdade? Não é que a gente perdeu a nossa fé, não, mas a gente sim pode perder o chão das nossas emoções. Mas sabe qual é a lição que a gente aprende com Jó? Sabe o que a gente aprende? É que nem todo pensamento negativo é falta de fé. Muitos são sinais de esgotamento emocional. Por isso eu quero deixar 3 conselhos que é primordial para a sua saúde emocional. Quais são esses conselhos, pastor? Primeiro conselho que eu quero deixar para você: olha, não tome decisões definitivas em momentos de exaustão. Se você está vivendo hoje um momento muito difícil, sabe, gente? Sabe aquele momento muito difícil? Não é no sentido espiritual, mas nas tuas emoções. Sabe, você está
vivendo um momento de tristeza profunda, ou de ansiedade, ou até mesmo de depressão, de angústia, sabe? Ou você tá com os nervos à flor da pele, sabe? Não tome decisão nesse momento. Segundo conselho que eu quero te deixar para você, ainda dentro dessa chave aqui, perdão. Separe realmente o que você sente do que realmente Deus diz. Isso aqui é muito importante. Separe o que você sente do que Deus realmente diz a seu respeito. Interessante, né? Aquela passagem de Gideão que a gente falou bem no começo. O Senhor disse para ele: tu é varão valoroso. Ele disse: não, eu sou o menor da casa de meu pai, quem sou eu? Aprenda isso, sabe? A gente precisa separar o que realmente a gente está sentindo e não deixar que o que a gente está sentindo seja maior do que realmente Deus diz que você é. Terceiro conselho que eu quero deixar, sabe? Busque descanso emocional. É preciso você descansar. Emocional e descanso espiritual de forma intencional. É hora de dar um pause em algumas coisas da sua vida. Recupere-se. É necessário para a jornada de fé. E a última chave que eu quero deixar aqui, a última verdade que você precisa compreender e entender, isso vai fazer muita diferença se você está vivendo essa fase de uma fé cansada, mas ainda vivo. Qual é a terceira chave, pastor? Gente, isso aqui é fundamental. Mas antes de eu deixar aqui, gente, todo mundo que está aqui no nosso devocional, no nosso Café com Deus, gente, deixa o seu like agora, tá bom? Aperta o like, aperta o joinha. Em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, exatamente, para você receber todos os dias a palavra do Senhor e as orações em seu favor, tá bom? Eu também te convido para você conhecer o nosso site, tá bom? Nosso site, gente, tem conteúdo de extrema relevância para a vida emocional e vida espiritual, tá bom? Nosso site, o endereço eletrônico é www.pastorreginaldosantos.com.br, tá bom? Faça isso, conheça o nosso site, em nome de Jesus. Pode ter certeza que vai ser bênção para a sua vida. Terceira verdade, olha, Deus sustenta até quem só consegue permanecer. Exatamente, né? É Deus que nos sustenta e muitas vezes Ele sustenta aquele que realmente só consegue permanecer. A gente vê isso no livro de João, capítulo 6, versículo 68, um texto muito conhecido que é Pedro, né? A Bíblia diz assim, olha só, Senhor, olha só, ele fala, ó, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Sabe, gente, Pedro muitas vezes não entendeu tudo a respeito de Jesus, mas Pedro permaneceu. Muitas vezes a sua fé foi confusa, mas foi uma fé viva. Às vezes, sabe, a maior prova de fé não é avançar, mas a maior prova de fé é não desistir. Às vezes a gente quer ir adiante, mas às vezes é momento de segurar e de permanecer e de estar na presença dele. Um passo de cada vez, ao seu tempo, sem forçar, sem causar fadiga ou um dano na tua vida espiritual. A lição que a gente pode aprender nesse ponto é que permanecer também é um ato poderoso de fé. Foi isso que aconteceu com Pedro, sabe? Quando o Senhor deu uma palavra tão forte, enfática a respeito do reino, todo mundo começou a ir embora. Todo mundo começou a sair. E o Senhor disse, vocês também não querem ir? Ele disse. Aí foi quando Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Sabe?
Talvez você esteja aqui hoje vivendo exatamente isso. Não adianta você ir para um lado, para o outro. Você não pode ser Marta. Você tem que ser Maria, sabe? Como assim, pastor? Você tem que ficar. Você tem que permanecer aos pés do Senhor. Eu tenho mais 2 conselhos que é muito importante nessa chave, sabe? Continua. Exatamente isso, sabe? Continua a tua caminhada, mesmo que seja devagar. O importante é você não parar. O segundo conselho que eu quero deixar, sabe? Não se compare com quem parece forte agora. Não faz isso. Não se compare com outra pessoa. Não se compare com quem parece que tá forte, sabe? Você tem a sua jornada. Você tem a sua história. E a sua história não é igual da outra pessoa. Por isso, se a sua fé está cansada, mas pode ter certeza que ela ainda está viva. E isso é suficiente para Deus trabalhar, sabe? Ele não apaga pavios fumegantes, exatamente. Ele restaura forças antes de exigir passos. Talvez hoje seja o momento para você restaurar suas forças antes que você continue dando grandes passos na sua vida. Dê passos pequenos, mas com forças renovadas. E deixa eu te falar uma coisa, olha. Você não precisa provar nada hoje. Não, você não precisa provar nada hoje. Você só precisa permanecer. Ainda que a fé esteja respirando, mesmo que fraca, mas essa respiração, mesmo fraca, já é o suficiente para Deus soprar sobre a sua vida e começar a agir de maneira poderosa. Portanto, não se esqueça, Deus não rejeita quem está cansado. Deus, Ele cuida de quem permanece nele. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais essa palavra. Como o Senhor tem falado aos nossos corações. Tu sabes e conheces, Senhor, como está o estado emocional e espiritual de cada vida que aqui está, Senhor. Mas hoje nós aprendemos, Senhor, sim, aprendemos que o Senhor está conosco, que Deus sustenta quem consegue permanecer, que o cansaço emocional muitas vezes sim distorce a nossa visão espiritual, mas que fé cansada não é fé fraca, Senhor. E que neste momento, Senhor, cada pessoa possa ser fortalecido com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Esse foi mais um Devocional Diário Café com Deus e eu peço para você, compartilha com seus parentes e amigos, envia agora lá no WhatsApp dele e diz, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ouça, assista, porque pode ter certeza que algo vai mudar. Sim, vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo Café com Deus. Até o próximo Devocional Diário. Um forte abraço.